Olá, estamos de volta com o Alerj Debate. Conversamos hoje sobre as políticas públicas para pessoas com um transtorno do espectro autista. Deputados, como falávamos no primeiro bloco, o diagnóstico precoce é super importante e atualmente a gente tem visto que é um diagnóstico cada vez mais comum, né, que ele está acontecendo, assim, a gente tem tido contato cada vez mais com pessoas diagnosticadas com autismo. O senhor tem números sobre isso? A última pesquisa feita nos Estados Unidos, que é onde realmente se trata o autismo com seriedade, nós já estamos falando de cada 68 nascidos, um autista. Isso é um dado muito alarmante. Já se fala numa nova pesquisa que está sendo realizada e vai ser entregue recentemente, inclusive o atual presidente, apesar de todas as questões controversas, tem na família uma realidade de autismo e já tem falado sobre o empoderamento dessas pesquisas. Já se fala em 25 nascidos para cada 25, um nos Estados Unidos. É muita gente. É muita coisa. Agora, bom a gente falar também que eles têm, eles são diagnosticados em níveis diferentes. Por isso é um aspecto, né? Que tem desde o Asperger, que é um pouco mais lento, mais suave, até os níveis onde um autista, por exemplo, não fala, não se comunica. Sim. E está absolutamente dentro do seu mundo. Então o diagnóstico é importante para que o prognóstico seja avançado, a gente possa treinar a sociedade para ter essa realidade. Mas tem uma questão cultural muito importante, porque se uma criança com autismo sentar numa mesa, num restaurante, e a pessoa que está do lado entender e parar de fazer, desculpe a palavra, uma fofoca, dizer, nossa, que criança mal educada, e não é mal educado. Ah, nossa, que pai absurdo, que aquele menino está batendo, aquele pai não toma nenhuma iniciativa. Tem que mudar a cabeça de quem está do lado também. O diagnóstico também é um diagnóstico que passa por uma consciência de que a sociedade tem que participar, porque senão aquele pai e aquela mãe fazem o que a deputada Marta em off nos dizia, falava agora da invisibilidade. Porque se um pai ou mãe se sente envergonhado de andar com uma criança autista no shopping que ela grita, porque o que está do lado se incomoda, por que ela vai sair? Ela vai pegar de novo essa criança e vai fazê-la invisível. Então tem que mudar a cabeça da sociedade, entendeu? Agora, com tratamento adequado, a criança também pode ficar menos agressiva, ela pode gritar menos. Como é que o tratamento vai funcionando? Já se fala em cura. Um brasileiro que está nos Estados Unidos, um grande estudioso, um jovem médico, já se falam até em vacina de cura. Como se isso fosse uma deficiência que, ao tomar uma vacina, podem amenizar alguns reflexos de cognição e na área de desenvolvimento que podem trazer melhoras efetivas, a ponto da criança conviver com a sociedade quase que sem nenhuma... Já se fala nisso, mas é muito cedo a gente entender isso. Precisa mudar a cabeça. O Brasil não está pronto para essa realidade, de maneira nenhuma. Não tem um centro no Rio de Janeiro que trata disso. Nenhum. Foi bom o senhor falar dos centros, que eu queria puxar um assunto aqui, que é um projeto de lei apresentado pela deputada Marta Rocha, que altera o funcionamento dos centros de reabilitação integral, né? Eles não podem atender no mesmo local, no mesmo ambiente, deficientes mentais e autistas. Por que esse projeto, deputada? Na verdade, o que a gente está querendo é criar um espaço, um espaço único para entender o autista, né? O deputado Márcio Pacheco... Como acontece hoje? Só para a gente ter uma... A gente não tem visão necessariamente, como ele já colocou, nenhuma política pública destinada exclusivamente para a questão do autismo. E o autismo, ele entra nesse universo, né, da doença mental, e doença mental ele não é, né, como a gente já colocou aqui. Doença mental ele não é. Ele é uma condição que acarreta uma deficiência em determinada situação. Então, o que a gente está querendo é forçar a criação, né? Eu acho que quando ele fala da ausência da estatística, essa ausência de estatística, ela vai se refletir em tudo. Porque se eu não conheço o problema, se eu não tenho a dimensão do problema, por exemplo, quando ele fala... Em 68, pelo menos uma criança apresenta essa condição, eu fico me perguntando, será que antigamente tinha menos crianças com essa condição? Ou eu acho essas que todo crianças mundo se pergunta isso. Ou seja, não havia visibilidade desse problema, ou o que a gente está percebendo pelas estatísticas é que está aumentando o número de casos.
Por que a gente tem dificuldade de discutir, ou de entender, ou afirmar qual é a hipótese? Porque a gente não teve lá atrás nenhum processo de acompanhamento desses números, né? Então, hoje, quando a gente ouve, por exemplo, né, que você pode utilizar a alimentação, quando se fala em cura, né? Mas a gente tem que ter minimamente aquilo que é básico. E o básico é a possibilidade de ter efetivamente um momento, um espaço exclusivo para as crianças e para os adultos nessa condição. Eu queria só dar uma fala sobre isso que a deputada Marta falou, que é muito bacana. Olha como no Rio de Janeiro é o avesso dessa história. Autista no Rio de Janeiro está sendo tratado em CAPS. Sim, era esse assunto que eu queria Pelo amor trazer. de Deus. Você colocar no mesmo ambiente, por exemplo, de jovens sendo recuperados das drogas, um autista. E ouvir um servidor da saúde mental dizer que isso é comum, que isso faz bem. Não faz. E olha, baseado um pouco na nossa experiência, modesta experiência, a gente sabe que o autismo, como deficiência, talvez é o que mais necessite de especificidade. Porque eu tratar a reabilitação de um cadeirante, eu sei aonde eu preciso agir, de um paralisado cerebral, ou seja, a política pode ser ausente, mas ela está definida, do autismo não está. Por isso a necessidade, porque há quem pergunta, por que do autista tem que ser? Porque ele está num espectro tão avançado que ele pode ter múltiplas deficiências engajadas nesse mesmo processo. Então ele precisa de um centro de reabilitação específico. Você não pode, vou dar um exemplo para você, você não pode botar um autista, por exemplo, se reabilitando com um cadeirante, porque se ele olhar um cadeirante, ele senta e não levanta. É assim, ele pode ter um efeito repetitivo de olhar, por exemplo, um cadeirante, ele sentar e achar que isso é comum, ele não levanta mais. Por isso ele não pode conviver com outras deficiências dessa maneira. Como é que funcionam os CAPs hoje? Eles atendem 1 hora por semana. Mas eles atendem todo tipo de problema psicológico. Como não tem equipamento, alguém do poder público entendeu que lá era um bom lugar. Aí você chega lá, tem um menino tendo crise de abstinência, pega um garoto autista, aí ele grita, o autista grita. O autismo tem que chegar num local limpo, claro, sem objetos que possam feri-lo, sem barulho. Tem que ser um ambiente que o acolha. Não pode ficar mudando o servidor de uma hora para outra, porque se ele pegar afeição com você e você no dia seguinte for outra pessoa, acabou, ele não vai mais se relacionar com você. É isso que eu quero dizer. Diferente de um fisioterapeuta, eu cito sempre um cadeirante, olha, ele trata a minha fisioterapia, mas se naquele dia você não for, outro fizer, ele não vai se incomodar. Ele talvez sinta-se um pouco incomodado, mas ele vai fazer. O deputado Márcio Pacheco estava fazendo uma observação, eu estava me lembrando aqui que no início das delegacias de mulheres, onde tinha uma casa velha, tinha uma delegacia de mulheres. Então você chegava, você via, mas a definição é esta mesma, né? Era uma casa velha, com móveis velhos, né? Com pouca estrutura, não só de recursos humanos como recursos materiais, que tinha duas características que se destacavam. A excepcionalidade da limpeza, e todas eram cobertas de plantas, porque as delegadas, na tentativa de criar um ambiente saudável, né, pelo seu empenho, então colocavam ali, era muito comum isso, as pessoas identificavam isso. Por que eu estou trazendo essa triste memória? Eu estou trazendo essa memória para mostrar exatamente que é isso que a gente continua repetindo. Porque o gestor ele tem que ter a coragem de entender que a política que ele está implementando agora pode não estar dando resultados políticos e eleitorais para ele durante a sua gestão. Então você precisa entender que não é uma ação do governo, é uma ação de Estado. Então entender essa criança, esse adulto com essa condição do autismo é ter um compromisso muito maior do que cumprir, de repente, uma demanda de dizer, não, já que não tem lugar, abre uma portinha ali, já que não tem uma casa velha para botar um centro de atendimento, então vamos botar ali uma portinha uma vez por semana. Então isso em nada contribui para a solução do problema, pelo contrário, isso só faz com que aquelas crianças que chegam ali não tenham nenhum tipo de progresso, porque elas são expostas a condições desfavoráveis ao tratamento que elas precisam, né? Mas tem que ter coragem para
para dizer, não, e tem que ter vontade política. E como essas pessoas são invisíveis, né, essa cobrança política ela fica mais distante. Ela passa a ser ações como a trajetória do deputado Márcio Pacheco, que tem um compromisso com essa causa. Então, sendo assim, porque no dia a dia das pessoas, me parece que os governos não conseguem enxergar essas pessoas. É um momento complicado do Estado do Rio, com a crise financeira, né? Como é que o senhor acha que o Estado pode investir nisso? Olha, eu vou ser muito duro nessa questão, porque se o Estado está em calamidade, tudo é importante, mas nem tudo é prioridade. Atendimento de saúde, criança, deficiência, idoso, pautas que a gente tem debatido aqui, assistência social é prioridade. O Estado pode estar em calamidade, mas ele não parou de pagar. Ele não parou de pagar algumas faturas de coisas que compra, ele não parou de pagar fornecedores, alguns casos sim, com muito atraso, mas o Estado, quem abre agora o site da Fazenda, vê que o Estado já gastou e pagou mais de 50 bi. É verdade. Portanto, o que tem que parar é com essa história de que não tem dinheiro. Não tem dinheiro, mas a arrecadação diminuiu, mas não parou. O que precisa é dar prioridade, parar algumas coisas importantes. Por exemplo, tem gasto. Nós denunciamos em uma das comissões maquinário parado no metrô gastando 3 milhões por mês. O que tem que parar é de gastar dinheiro com coisa errada e investir com prioridade. Eu sempre dou o exemplo, se na minha casa tiver um buraquinho no teto, cair chuva e faltar pão, eu boto o balde e compro pão. Tem que ver o que é prioridade, gastar dinheiro com o que é prioridade. E a gente tem que perder essa mania de achar que o governo é eleito para viver em céu de brigadeiro. Não é isso. O governo é eleito, quando as pessoas elegem um governo, é que as pessoas confiam na capacidade do gestor de enfrentar os problemas que lhes serão apresentados e trazer as soluções. Então, o governo não é eleito para tomar decisões sempre em condições favoráveis, não, pelo contrário, é no momento da adversidade que a gente conhece a capacidade do administrador. Então, quando você abre, né, e vê que, por exemplo, você está gastando ainda dinheiro com aluguel de carro, dinheiro com aluguel de telefone, dinheiro com aluguel de imóvel, alguma coisa está errada. É verdade. Aí é escolha de prioridades. Quais são as prioridades que eu quero tratar? Recentemente a gente viu, foi doado dinheiro para feijoada, gente, numa escola de samba. A gente viu doação, chame lá do jeito que quiser, né? Isenção, seja lá o que for, para uma feira de gastronomia. Para um campeonato de tênis. E a gente sempre acompanha aqui, né, deputado, o senhor que é presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência, a questão das instituições ligadas à FIA, né, que estão sempre com o pires na mão e precisando aí de ajuda. A FIA precisa de 40 milhões, a isenção dada de tênis foi de 16. Eu pergunto, será que essa importante ação esportiva é mais importante do que uma rede que atende 25 mil crianças? Tomara que não. É isso. Eu agradeço muito a presença dos dois deputados aqui nessa conversa. Agradeço também a você que nos acompanhou. Para rever este ou outro programa da TV Alerj, acesse o nosso site www.alerj.rj.gov.br. E nós queremos saber a sua opinião. Escreva para alerjdebate@tvalerj.tv. Até a próxima. TV Alerj, o canal do povo fluminense.